Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado? Antes de começar nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Espiritismo na Bíblia. Ainda no estudo do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, onde Jesus afirma claramente a existência da reencarnação. Vamos ler parte do capítulo 17 para que possamos entender. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, com quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto, e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim fará eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então, meus prezados amigos e amigas, neste momento tão importante, já bem próximo daquele instante em que Jesus vai ser aprisionado e morto, Jesus se reúne com seus apóstolos e, como Pedro, Tiago e João tinham acabado de ver o profeta Elias desencarnado junto a Jesus no monte, e havia uma profecia de que antes da chegada do Messias haveria o retorno do profeta Elias para restaurar as coisas, preparando o caminho de Jesus. Os apóstolos naquele momento ficaram sem entender, porque eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas não entendiam porque não havia se realizado a previsão de que primeiro viria Elias, preparando o caminho para que chegasse então o Messias, que eles realmente acreditavam que era Jesus. E Jesus, juntamente com os apóstolos, sabiam que poucos dias antes, João Batista havia sido decapitado pelo rei Herodes. Sua cabeça tinha sido servida em uma bandeja. Então, diante da pergunta dos apóstolos, Jesus afirma que Elias já tinha vindo, mas eles não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram, assim como iriam fazer com o próprio Jesus. E os apóstolos claramente entenderam que Jesus havia se referido a João Batista, entendendo João Batista como o retorno do profeta Elias. Isto ficou muito claro no entendimento dos seus apóstolos. E ficou muito claro também que, da mesma forma que João Batista, o profeta Elias que havia retornado, havia sido morto a mando do rei Herodes, que era o rei dos judeus, também Jesus haveria de padecer e ser morto na mão dos judeus. É interessante observarmos que Jesus se referiu a João Batista da seguinte maneira: entre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Mas um outro detalhe nos chama a atenção. Jesus afirma que é necessário que o escândalo venha, mas ai daqueles por quem o escândalo venha. Como nós bem sabemos, Jesus faz parte da comunidade dos espíritos puros. Foi o único ser que já reencarnou na Terra sem ter que saldar nenhum de seus débitos, porque já havia superado todos eles
Consequentemente, diante das leis da natureza, pôde então fazer parte da comunidade dos espíritos puros. Mas João Batista não, ele ainda tinha débitos a saldar. Ele precisava de passar por experiências para transformar as energias contidas nele de suas vivências em vidas passadas. E um dos escândalos terríveis protagonizados pelo profeta Elias foi a morte dos 450 sacerdotes do templo de Baal, conforme está descrito no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. A partir do versículo 38, está escrito o seguinte: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E prenderam-nos. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu para comer e para beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Há necessidade de que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Elias decapitou os 450 sacerdotes do templo de Baal. Era necessário ou não era necessário? A preservação da fé e da crença do Deus único entre o povo judeu precisava chegar a tanto? Não podemos julgar Elias, porque naquele momento talvez ele tenha feito aquilo que precisava ser feito, apenas o necessário. Sempre foi um espírito muito valoroso, mas ao subir o monte, colocando sua cabeça entre os joelhos, talvez ele tenha refletido sobre as consequências futuras dos seus atos, porque sabia que um dia ele teria que passar por aquele sofrimento que infligiu àqueles sacerdotes. Mas do ponto de vista da reencarnação, observamos claramente, diante da profecia de que Elias retornaria para poder preparar o caminho da chegada do Messias, João Batista fez exatamente isso. Disse tudo o que precisava ser dito até que Jesus chegasse. Batizou Jesus no Rio Jordão, dizendo: Este aqui é aquele do qual eu não sou digno de lhe colocar as sandálias. Desencarnou tendo sua cabeça decapitada, poucos dias antes de encontrar Jesus, luminoso, livre, redimido, na aparição junto com Moisés, ali no monte, diante de Pedro, João e Tiago. Jesus, falando sobre a reencarnação, está aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Só não vê quem não quer. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.